Oi, eu sou Juliana Porfírio e essa videoaula é parte do projeto Rede de Costura Criativa. Uma lembrança antiga, mas ainda fresca, é da ansiedade que tomava conta de mim quando a minha revista predileta de moda estava para chegar na banca. Naquela época, a internet não era tão acessível como hoje. Para saber o que ia ser tendência na primavera-verão ou no outono-inverno, ou mesmo acompanhar o estilo dos ídolos, era preciso esperar. As novidades chegavam em conta-gotas, eram publicações mensais. A primeira revista feminina surgiu na Inglaterra em torno de 1690. Era a Lady's Mercury e suas matérias traziam poesia, moldes e dicas de como se vestir. No Brasil, a revista chegou com a corte portuguesa, mas a primeira oficialmente brasileira foi lançada em 1812 em Salvador. Era muito parecida com as estrangeiras. A partir daí, com o desenvolvimento industrial e social, começaram a surgir revistas cada vez mais especializadas, focadas em públicos específicos e suas demandas. Assim, foi lançada em 1952 a revista Capricho, em 1959 a revista Manequim e em 1961 a revista Cláudia. A Manequim sempre me chamou a atenção. Ela vinha recheada com folhas de papel que eram cobertas por um emaranhado de linhas vermelhas, azuis, verdes e pretas. O que era aquilo? Folhas totalmente riscadas com vários tipos de moldes de roupas que estavam nas fotos do editorial da revista. Sempre achei a ideia incrível, mas confesso que algo sempre me detinha. Era olhar para a folha rabiscada quase indecifrável que batia o desânimo. Finalmente, tomei coragem e resolvi encarar esse desafio. Na aula de hoje, vamos juntas desvendar o enigma do molde de revista. E aí, preparada? Já se deparou com uma folha dessas aqui por aí? Se você já viu uma folha dessa e não sabia para que é, hoje eu vou te explicar. Nessa folha aqui contém vários moldes de peças diferentes que constam dentro da revista. Então a gente tem duas revistas muito conhecidas aqui no Brasil, que são desse tipo, né, de molde, que contém moldes, que é a Manequim e a Moda Moldes. Então, como que essas revistas funcionam? A gente tem um editorial, vários modelos com famosas, com anônimas, e essas folhas contêm modelos das fotos da revista. Então, hoje a gente vai aprender a explorar essa ferramenta, esse molde tão acessível, mas tão complicado à primeira vista. A primeira coisa, a gente vai escolher um modelo para desenvolver. Então, aqui, todos os moldes são codificados. E aí eu quero explicar um pouco, porque é muito importante você entender, até para não assustar com o molde, né? Ou mesmo com a execução da peça, porque se você nunca fez, melhor começar por uma mais fácil. Ou você pode ter o trauma de não conseguir executar um projeto que não está ali para o seu nível, né, inicial, de repente, e vai perder uma oportunidade de trabalhar com esse tipo de revista que traz vários moldes, né? Essa folha é toda rabiscada assim, porque aqui tem molde de blusa, de saia, de calça, e aí a gente vai desvendar esse mistério. Então, a primeira coisa, a gente vai folhear a revista, né? Conhecer as propostas de modelagem que eles estão oferecendo e escolher um modelo. Na escolha do modelo, muito importante entender as informações que a própria revista traz, que são, aqui tem o tamanho
o número do molde, a folha, aqui ó, os moldes são divididos assim, ó, folha 1, folha 2, né? Tem outra folha que é a 3 e a 4, nessa revista aqui. E aí, a gente vai localizar o número do molde, localizar os tamanhos que eles estão fornecendo. Por exemplo, o vestido infantil que eu escolhi é o molde número 7, tem o molde dos tamanhos 4 a 10, quer dizer, bem completo, né? Os moldes já vêm com ampliação. E a página onde tem as informações e uma outra informação que eu acho crucial, que é o nível de dificuldade de execução da peça. Aqui, por exemplo, o vestido infantil são 2 carinhas, que quer dizer fácil. Tudo tem as instruções aqui no final, tem uma tabela de medidas, tem toda os códigos da legenda, né? Essas revistas são quase livros didáticos, mas que trazem assim esse charme da moda, né? De complementos e outras informações. Então, eu escolhi aqui um molde com 2 carinhas, que é nível fácil, mas você pode perceber, ó, tem o da mãe aqui da foto, são 3 carinhas, quer dizer que já é uma execução mais complicada. Eu acho que o mais complicado são as 3 carinhas nessa revista aqui. E as duas usam mais ou menos a mesma linguagem, né? Tem toda a explicação, qual é o seu tamanho, como tirar a medida. Então, assim, hoje em dia essas revistas estão disponíveis principalmente online. Mas a vantagem dela é que em banca que vende material antigo ou sebo, você ainda encontra muitas opções dessas revistas, né? De outros anos, uma outra época. Mas como os moldes são muito básicos, você pode trabalhar em cima daquele molde, mas com um tecido atual, né? Dar um charme aí com um bordado, com uma estampa que seja contemporâneo. E aí vai funcionar super bem. Então, a primeira coisa, escolhi aqui, vestido infantil, molde 7, página 55. Então, eu venho aqui, vestido 7, infantil, molde na folha C. Então, eu tô aqui com a folha C. Aí aqui tem outra informação, tamanho 4, 6, 8 e 10. Vou escolher o tamanho que eu vou fazer para poder localizar o molde, vou explicar também. Dificuldade 2 carinhas, eu já vi na legenda que é o fácil. E o risco está em verde, porque aqui a gente tem várias cores de linha. Então é como ler um mapa, né? A gente vai seguir as coordenadas que a revista passou para conseguir encontrar esse molde e outras informações. O molde já contém margem de costura de 1 centímetro, então a gente vai cortar o molde rente ao que está aqui, né, no tecido, não vai precisar acrescentar. Os tamanhos são divididos pelo tipo de linha, então, por exemplo, o tamanho vai estar naquela coordenada que eu passei, né, no número que a gente vai localizar, e o tracejado vai ser diferente para o tamanho 4, o 6, o 8 e o 10. Então, assim, mantendo a calma e lendo as informações, você vai ver que é bem tranquilo de trabalhar. A lista de materiais, as peças e o corte e o passo a passo de como montar a peça. Tá tudo aqui. Vou abrir espaço aqui para a gente abrir a folha. Vou precisar de um papel para riscar o molde. Pode ser o craft, pode ser jornal, pode ser cartolina, papelão, o que você tiver aí. Vou prender a folha para ela não sair do lugar. Você pode pôr um pezinho também. E, além do papel, vamos precisar de uma folha de carbono para tecido, uma carretilha para quem tiver. Caso você não tenha carretilha, pode riscar com caneta por cima do molde que vai passar para o papel, né, pelo carbono do mesmo jeito. Vou abrir aqui esse carbono embaixo. Feito isso, vamos posicionar o molde aqui. Folha C.
Aqui eu já marquei o molde para ficar mais fácil de você visualizar, mas vou te ensinar o caminho para encontrar esse traçado aqui. Vamos voltar lá na revista, molde 7, está nos números, então aqui ó, peças de 1 a 5, então e linha verde. Então aqui eu localizo na cor verde a parte 1 da minha peça. Aí eu venho aqui, ó, coloco a régua, achei a parte 1. E aí aqui na parte 1 eu vou seguindo o traçado. Inteiro quer dizer que ele é comum para todos os tamanhos. Eu vou fazer aqui o tamanho 4, então eu tenho que ficar de olho quando esse traçado começa a virar, mudar o tipo, porque aí é uma questão que vai definir o tamanho desse molde. Então a primeira linha que eu tenho aqui, ó, peça 1, eu vou riscando aqui, ó, peça 1. Aí aqui, ó, peça 1, tamanho 4 anos, que é o pontilhado, peça 1, tamanho 6 anos, peça 1, que é um outro tipo de traço, peça 1, tamanho 8, peça 1, tamanho 10. Então, de acordo com isso, é onde eu vou agora seguir. Eu vou fazer no tamanho 4, então eu vou seguir aqui, ó, onde eu já até risquei, mas vou passar aqui para facilitar a visualização. Aqui também a cava, tem, né, os tamanhos disponíveis, eu vou seguir aqui no tamanho 4, pontilhado, aqui o decote, fechou. Então eu tenho a primeira parte do meu molde aqui, que é a peça 1, eu vou traçar ela nesse papel aqui embaixo. Então eu venho com a carretilha e passo por cima e transfiro para o molde. Se não tiver a carretilha, pode vir com uma caneta por cima, um lápis, que funciona também, só colocar um pouquinho de cor. Então, a peça 1, aqui vamos ver o que mais tem de informação. Centro, frente, dobrar tecido. Então, assim, tudo que você precisa para esse corte, esse molde, que são aquelas anotações que eu sempre coloco quando eu vou traçar algum molde aqui, tá tudo aqui nessa parte. A gente tem que ficar atento, porque como é muita informação misturada, né? Mas tá em verde aqui, centro, frente. Então, eu sei que essa parte 1 é a frente. Vamos ver se tá saindo aqui, ó. Então, eu vou acabar de traçar e depois tiro a folha toda. Vamos lá, o nosso modelo vai de 1 a 5, né? São 5 partes. Vamos achar agora a parte 2. Então, eu tô aqui, parte 2, aqui ó, já li aqui. Peça 2, tamanho 4. Então, vamos seguir essa linha para entender que parte é essa. Você vem aqui, seguindo, peça 2, 4, aí encerrou aqui, peça 2, 4, aqui tem uma outra informação que é cortar forro aqui. Então, quer dizer que essa peça, além do tecido de cima, tem um forro que vai ser costurado aqui. O que mais que esse recorte me diz? Ó, vem aqui, peça 2, vamos continuar traçando. Aqui é uma linha contínua, quer dizer, ela serve para todos os tamanhos, né? Todos vão passar por ela. E aqui, centro, frente, dobrar tecido. Uma outra indicação que a gente tem que anotar no nosso molde.
que quer dizer o quê? Na hora de cortar, eu vou colocar esse molde num tecido dobrado e eu vou mostrar aqui. Parte 3 dessa peça. Então, vamos relembrar a peça para ficar mais fácil de entender o que eu tô fazendo. É um vestidinho de criança. Essa primeira parte que eu risquei é a metade da frente da blusinha do vestido. Essa parte 2 é a frente da saia do vestido. E aqui já tem uma indicação, ó, que é onde a gente vai franzir. Já falei aqui em outra aula, né, desse símbolo, quando a gente vai franzir, o que indica, né, o código é essa ondinha que tem aqui, ó. Então, isso aqui é a frente da saia, eu vou cortar dobrado o tecido e depois franzir para prender na frente. A parte 3, aqui ó, vai me dar um outro pedaço do molde. Então, 3 tá aqui, nós vamos seguir. 3. Passar aqui ó, fio, peça 3. Vou seguindo, mesma coisa, tem a opção do tracejado diferente, peça 3 tamanho 4, 6, 8, 10. Tô fazendo o tamanho 4, então vou seguir ele. A cava, mesma coisa, vou seguir aqui, ó, a linha 3, a linha pontilhada, né, da peça 3, o ombro, decote. E essa parte do molde, ó, um zíper aqui, provavelmente meio das costas. E a parte 4 do vestido. Vem aqui, 4, a gente localiza. Aqui, ó, peça 4. Localizamos o número 4 aqui e a gente vem traçando. Já dá para perceber que é a saia da parte de trás pelo tamanho da peça, né? Esse vestido é bem simples, frente e costas praticamente igual, é um tecido retangular que a gente vai franzir. A diferença de frente e costas é que nas costas eles estão sugerindo que tem uma abertura para a gente colocar um zíper que vai desde o decote até o meio da saia. Tem mais uma peça, né? Lembra que eu comentei que eram 5 partes. A quinta parte a gente vem aqui com a régua, aqui, ó, número 5. Localizei, vou seguindo, vou tipo ligando os pontos. É igual uma brincadeira de ligar os pontos mesmo. Você vai seguindo a coordenada. Então, consegui traçar, ó, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Então, assim, a caneta, usar uma caneta, né, para, tipo, um marca-texto aqui me ajudou muito a entender como esses moldes eram montados aqui, porque eu confesso que é a primeira vez que eu realmente resolvi tentar riscar um molde a partir dessas folhas, né? E a caneta é uma dica, me ajudou. Feito isso, a gente detectou todas as partes do molde aqui que a gente precisa. Aí a gente pega, passa todas essas partes aqui pro papel. E lembrando que eu não posso pegar essa folha aqui e vir passando a carretilha, porque um molde está em cima do outro. Então eu risco um, ando com a folha, risco outra parte e assim por diante. Então aqui eu vou fazer mais um risco.
Então vai ficar assim. A gente pode até reforçar com uma caneta aqui, mas do jeito que tá, a gente já pode cortar. Mas é sempre interessante, antes de sair cortando, pegar uma caneta, a gente anotar as informações. Então essa aqui é a parte 3, um exemplo. Aqui é meio costas. Aqui é a frente, a gente riscou meio costas, cortar 2 vezes, porque eu preciso emendar para formar a peça completa. Eu já tinha traçado aqui e tenho o molde dessa peça. Eu tenho a parte 1, que é o meio da frente. A parte 2, que é a saia da frente. Aqui, ó. E tudo que tá naquele molde que eu tava olhando, eu vou passando para cá. A indicação do franzido, por exemplo, né? O meio, o sentido do fio. Parte 3, costas. Tá aqui. Tem que cortar 2 vezes. Parte 4 é metade da saia das costas, né? Vou cortar 2 vezes. E o 5 é o gabarito do acabamento das costas. Feito isso, então como que eu transfiro esse molde para o tecido? Seguindo essas instruções. Então, por exemplo, vou cortar uma peça aqui só para mostrar. Eu vou pôr aqui o molde, vou colocar um alfinete. Caneta de riscar, ou lápis, ou giz. Tem esse aqui que é um giz em pó. Gosto muito dessa pecinha aqui, porque não suja a mão. Venho aqui e corto. E vou repetindo esse procedimento para cada parte que eu risquei o molde. Lembrando que a revista já me informou que tem 1 centímetro de margem de costura, então não preciso acrescentar nada. Assim a gente começa a construir o nosso modelo. Por exemplo, essa é a frente pro tamanho 4 do vestidinho de criança. Eu me adiantei, montei uma peça para conseguir ilustrar todas as partes. Então, esse vestidinho da revista, vamos relembrar, tá aqui, ó. É esse modelinho aqui. Eu acho assim muito importante da gente ter em mente é que isso aqui é uma sugestão. Então, por exemplo, lendo aqui o que a revista me sugere para esse modelo, eles consideram, por exemplo, colocar um forro. Eu acho assim, a gente mora num país tropical, o forro acaba esquentando muito, a não ser que você vá fazer essa peça, transformar numa roupa de festa, usa um tecido, né, muito delicado, ou às vezes um tecido que não é ideal para o contato com a pele sensível da criança, justifica colocar um forrinho de algodão e tal. Mas você faz num tecido, né, já encorpado, que não tem transparência, você pode economizar muito tecido fazendo a peça sem o forro, que foi o caso dessa opção aqui.
Como você viu, não é nenhum bicho de 7 cabeças esse molde da revista. Acho assim que vale a pena pela facilidade de já encontrar um molde pronto e que você pode usar como base para outros modelos, né? Não necessariamente precisa ser idêntico àquele da revista, é só usar a criatividade. Esse modelo, por exemplo, já me fornece um molde básico de blusinha de criança. Então eu posso, além do vestido, usar só a parte de cima e desenvolver uma blusinha com uma gola, com uma manga, ou fazer só a saia franzida, né? E variar essa modelagem em vários desdobramentos. Não precisa ser só esse modelo. Então, assim, espero que eu tenha ajudado a desvendar esse mistério. Essa foi nossa aula de hoje, revista de moldes. E na próxima aula vou ensinar como fazer tingimento natural com alimentos, casca de cebola, chá, entre outros processos naturais que a gente pode tirar do lixo e transformar em luxo. Até mais!